Vamos lá, galera. Infelizmente aí batemos na trave, né, mano? Batemos na trave aí no Intercontinental, infelizmente. O Flamengo aí superou no segundo tempo a prorrogação ali, o time muito cansado. Mas infelizmente ficamos nos pênaltis aí, o PSG foi campeão, tá? E a galera aí do Sport TV, André Rizek e companhia, vai falar um pouco sobre esse jogo aí do Flamengo e PSG, tá? Então deixa o seu like e se inscreve, galera. Levantar a cabeça, tem mais campeonatos vindo aí, né? Agora em janeiro já começa tudo de novo. Então vamos levantar a cabeça aí e vida que segue a respeito do Malvadão, tá? Se inscreve mais uma vez, deixa seu like, bora acompanhar. Os europeus acabam de chegar a 18 títulos no Intercontinental desde que ele é disputado todos os anos, de 2005 para cá. E a gente parou no terceiro título, que foi em 2012. Só que o jogo de hoje foi com um enredo completamente diferente daquilo que se espera do confronto sul-americano e europeu. Com o goleiro do time sul-americano falhando no tempo normal, e a gente sempre espera que ele vai ser o herói desse confronto, que o europeu vai atacar pra caramba. O jogo foi equilibradíssimo. O Flamengo leva para os pênaltis e aí perde quatro cobranças na disputa. Mas termina hoje um ano mágico na história do clube. Campeão da Supercopa, estadual, brasileiro, da Libertadores e vice-mundial. E a Arrascaeta, símbolo desse ano maravilhoso, fala ao vivo em Catar. Vamos ouvir o uruguaio. Arrasca, quero te ouvir, né? Um jogo de superação do Flamengo, de sair atrás, de buscar empate, de segurar, enfim, de levar a prorrogação aos pênaltis. O que você pode falar dessa partida e da postura que o Flamengo teve? Foi do agrado de vocês? Foi um Flamengo que jogou como Flamengo? Dimos o nosso melhor para esse jogo, contra uma das melhores equipes do mundo. Os caras que têm uma velocidade, uma técnica, o rápido que ele joga, a movimentação. Era um jogo muito difícil para nós, em final de temporada também. A gente, à medida que foi passando os minutos, a gente começou a se desgastar mais, conseguimos o empate, mas infelizmente não deu. Mas, gratamente com meus companheiros, nada que reclamar, nada que falar, cada um de nós deu o melhor. E agradecemos ao torcedor que veio aqui para correr atrás desse sonho, infelizmente não deu certo. Mas a gente deu o nosso melhor. Pessoalmente, Arrasca, uma temporada de muito sucesso sua, individualmente, coletivamente também. Que análise você faz agora desse ponto final de temporada? E queria saber se você sentiu alguma coisa, né? Você sentiu algum tipo de lesão, algum desconforto? Como falei, sou muito grato a esse grupo, a todo esse time, porque durante todo o ano a gente batalhou muito, trabalhou muito para chegar nesse final do ano e conquistar essas taças importantes que a gente conquistou. Víamos com a ilusão de chegar aqui e levar mais uma, mas não deu. Mas como falei, não temos nada que reclamar para ninguém. E câimbras nas posteriores, a gente hoje tinha que se desgastar mais, correr mais. Foi só isso. A questão dos pênaltis, acho que pesou emocional, de repente uma descarga emocional muito grande do jogo inteiro. Pênalti, a vezes tem que ter um pouquinho de sorte também. O goleiro dele foi muito bem, mas faz parte do futebol. Dessa vez não deu para nós. Obrigado, parabéns. Eu vou direto pro Praz. Estamos aqui com o PC, o Praz e o Henrique Fernandes. Porque quando a gente viu o Safanov, eu conheço muito pouco do goleiro, eu falei, cara, isso aí não vai pegar nada, né? Aquela roupa larga ali. Falei, nem cara de goleiro tem, de pênalti. E o homem pegou tudo nos pênaltis, Praz. Bem-vindo, meu cara. Boa tarde, Rizek, pessoal de casa, os amigos da mesa. Eu vou confessar que a gente aqui também assistindo, a gente não tinha muita... Porque assim, eu acho que a gente parâmetro é o reserva do PSG hoje, né? O Chevalier, que veio pro lugar do Donnarumma nessa atitude, assim, até de forma surpreendente, né? Mas, cara, é muito difícil, é impressionante, cara. Porque ele pegou de todo jeito, né, PZ? Ele pegou do lado esquerdo, do lado direito e no meio. Então não foi uma estratégia, não, vou pular para tal lado. Eu não sei se ele conseguiu, se teve um banco de dados suficiente para estudar os jogadores, mas tem muito de intuição também. Depois te roda e você analisa se ele mandou bem, ele mandou muito bem, é claro, mas o tamanho da falha dos jogadores do Flamengo na disputa. A gente vai ouvir agora Bruno Henrique, outro símbolo da temporada do Flamengo e do período vitorioso do Flamengo, falando no Catar. Qual foi a maior dificuldade desse jogo, assim?
o nível do adversário, o fato de ter saído atrás, de ter que ser um jogo de superação. Falou-se muito em erro zero, não foi possível fazer um jogo de erro zero, mas foi um jogo em que o Flamengo buscou, jogou de igual para igual, tentou ser Flamengo, usar o seu DNA. Eu acho que é difícil falar porque é a equipe muito qualificada, uma equipe que vai brigar por título nessa temporada na Europa. E não vi muito assim, dificuldade, mas sabemos que é uma equipe europeia que está na metade da temporada e nós estamos terminando a temporada com 75 jogos. E no Mundial passado eles sentiram isso e agora a gente com 75 jogos sente um pouco e a gente tentou fazer o nosso jogo, conseguimos fazer, jogamos de igual para igual, onde criamos várias dificuldades para o PSG e pênalti é loteria. Então, enaltecer a temporada que fizemos, uma temporada muito prazerosa, uma temporada brilhante, onde ganhamos a Libertadores, o Campeonato Brasileiro também. Então, saímos daqui de cabeça erguida e agradecer a torcida que veio aqui também, nos apoiou, nos incentivou. Aquelas que não vieram também, tenho certeza que mandaram energia positiva e é isso. Para quem veio aqui em 2019 e ficou na prorrogação, hoje avançou até os pênaltis, dói mais? Olha, acho que, sei lá, acho que lutamos, guerreamos e levamos para os pênaltis, onde não aconteceu em 2019, mas saímos daqui de cabeça erguida. Temporada de muito desgaste mentalmente, fisicamente, 75 jogos e ainda saímos daqui vivos em buscar essa competição, não conseguimos, mas saímos de cabeça erguida. Obrigado, parabéns, Bruno. Muita gente vai fazer piada com essa fala do jogar de igual para igual. É claro que os detratores do Flamengo vão aproveitar isso e vão fazer piada. Mas foi um jogo equilibradíssimo. Ou o âncora está exagerando, Henrique Fernandes? Não, Rizek. Seleção. Não, cara, eu acho que assim, é um jogo histórico do Flamengo, assim, da história do clube. É um jogo para o Flamengo se orgulhar. No futebol, como qualquer jogo, o resultado é o supremo, é supremo. O mais importante para o flamenguista hoje era ganhar e ser campeão. O resultado foi 1-1. O resultado foi 1-1 no tempo normal. PSG campeão nos pênaltis. Mas eu acho que, além do resultado, um time tem que ser a representação de uma torcida. E eu imagino que o torcedor do Flamengo se sinta bem representado pelo que o time mostrou hoje em campo. Se o grande mote do jogo de 19 foi o igual para igual, eu acho que hoje foi mais de igual para igual do que aquele jogo, inclusive. Rossi falando, vamos ouvi-lo. Lance do gol anulado, de uma escolha que você fez. Depois eu percebi que no gol do Kvaratskhelia você ficou ali refazendo, repensando o movimento. O que você pode falar desses dois momentos para começar? Não, primeiramente, o goleiro está muito exposto nessas situações, mas são coisas que já ficaram atrás, o jogo já acabou, a gente conseguiu levar um empate depois, fizemos um grande jogo até o final, chegamos nos pênaltis, obviamente, depois tem que ter um campeão, um vice, mas isso aí, obviamente, no lance do gol eu fico um pouco irritado assim, porque a gente tinha bastante controlado o jogo e eles, em uma bola que quizás ninguém esperava, acabam encontrando o gol. É um lance que eu tento cortar, só que eu tampouco tentei cortar para frente, porque, tipo assim, vai falar que é mais erro do goleiro se fica na frente que se desse jeito. Eu tentei tirar somente do Kvaratskhelia, a bola escorregou na ponta do dedo e ficou no pé dele, então é isso, acontece. Mas eu não posso esquecer de meu coragem nessas situações, porque muitos goleiros nem acreditam nessa bola, vai para dentro do gol, o gol acaba sendo igual. Mas é isso, não posso falar muito porque a gente fez um grande ano, um grande jogo e só posso parabenizar todo mundo pelo esforço que a gente fez durante todo o ano, não só hoje. O fato de o Flamengo ter conseguido ferir o PSG em alguns momentos do jogo deixa o sabor amargo assim e o elenco rodou, os jogadores que entraram conseguiram manter um nível com muita garra, com muita gana, deixa o gostinho mais amargo assim, mais duro? Não sei se fica o gosto amargo, obviamente. A gente enfrentou o campeão da Champions. Hoje a gente sai como o segundo, um dos melhores times do mundo. A gente deixou o Flamengo no mais alto.
A gente enfrentou o campeão da Champions, não é pouca coisa. A gente conseguiu fazer daño neles, fazer eles sofrer. Acho que não sei quantos jogos o PSG sofreu durante o ano. Então é isso, a gente fez uma grande partida, um grande campeonato, um grande ano e não podemos esquecer disso. Agora acabou o ano para a gente, eles ainda estão metade da temporada também, mas é isso, continuar trabalhando para o ano que vem tentar estar aqui de novo. A gente tem total capacidade de conseguir isso de novo, então vamos atrás disso, mas agora a gente só pode descansar a cabeça, curtir as férias com a família, que a família apoiou muito durante esse ano e é isso, muitas tensões, muitas emoções durante o ano inteiro e a gente hoje sai com a frente em alto, deixando o Flamengo mais alto. O Rossi, você mais uma vez defendeu um pênalti, né? Você conhece melhor do que ninguém todos esses batedores do Flamengo. O que você acha que pode ter passado ali um momento? É um momento muito decisivo, né? Final da Copa do Mundo, não posso falar mais que isso, mas tenho que parabenizar o goleiro dele também. O goleiro dele também fez um grande trabalho. Ele defendeu 4 pênaltis, então não podemos falar muito. Obviamente tem emoções, tem torcida, tem todo mundo, muita pressão também. Perna cansada também para caralho, porque a gente correu e fez um grande jogo, então por isso falei como antes. Não só posso parabenizar o time todo, quem jogou, quem entrou, quem saiu, que hoje deixamos a vida pelo Flamengo e a gente sai com a frente em alto, como eu falei antes, porque fizemos um grande ano e a gente não pode sair criticado disso, porque seria uma injustiça muito grande. Obrigado, Rossi. Parabéns. Estamos vendo a disputa de pênaltis. Quando o Rossi fala que o time é campeão da Champions, eu vou além. Porque ontem foi anunciada a seleção da FIFA dos melhores do ano. O PSG tinha simplesmente 5 representantes lá. 5. Dos 11, 5 são do PSG atual. Estou nem contando o Donnarumma, que já saiu. E o Flamengo conseguiu levar para os pênaltis um jogo contra esse time. PC, boa tarde, bem-vindo à seleção. Salve, André, Henrique, Fernando, quem nos acompanha. André, esse é o tipo do jogo em que o brasileiro, o esporte preferido dele é vilanizar quem perde. Perdeu, não serve, não presta. E o que o Flamengo fez na temporada e no jogo de hoje inverte o pensamento. O que o Flamengo fez enquanto a bola rolou no jogo de hoje é para deixar o seu torcedor orgulhoso. Em nenhum momento o Flamengo rasgou a sua identidade. Teve momentos dentro da partida que o Flamengo não jogou bem. Sim, teve momentos, especialmente na fase inicial. Não foi um Flamengo constante, foi um Flamengo mais espectador do jogo do Paris Saint-Germain do que o contrário. No segundo tempo, o Flamengo foi pênaltis e aí você tem uma série de fatores. Agora, o fundamental, o que o Flamengo fez no jogo de hoje mostrou a capacidade dessa equipe, mostrou a capacidade dos seus jogadores e também daquele que é a melhor notícia do futebol brasileiro nos últimos 15 meses, Felipe Luiz. O treinador campeão do mundo, Luiz Henrique, fala ao vivo. Enfim, acaba indo para os pênaltis, que é um pouco uma loteria. E, enfim, tivemos nosso goleiro, Safanov, que ajudou bastante. Há alguns dias, eu acredito que você falou que o Felipe Luiz era um grande técnico e o Flamengo era uma boa equipe. O que ficou com você das impressões depois dessa final? Bom, depois de ver e analisar o Flamengo e estudar o Flamengo, fizeram uma excelente temporada, ganhando muitos títulos e jogando de uma maneira muito firme. É verdadeiramente um time com excelente técnico e teve muito sucesso. Foi difícil, custou bastante para nós ganharmos. Bom, o PSG está cada vez mais forte. O que vem pela temporada? Bom, já estamos na metade da nossa temporada. Eles estão acabando a deles agora. É importante que a gente possa fazer uma recuperação nesse momento e começar a segunda temporada. E fazer isso da melhor maneira. Queremos continuar ganhando títulos. Parabéns. PSG, melhor time do mundo, que não venceu Sul-Americanos esse ano, né? Empatou com o Botafogo na primeira fase da Copa do Mundo. Perdeu pro Botafogo. Perdeu do Botafogo, desculpa. E hoje empata com o Flamengo. E quem foi testemunha ocular dos fatos no Catar e transmitiu a conquista do PSG é a dupla que está ao vivo aqui no Seleção, Luiz Carlos Júnior e Eric Faria. Bem-vindos. Fala, Luiz.
Fala, Rizek. Alô, galera. Pois é, concordo com o PC. A situação é a seguinte, o Eric já falou. Você vai aprendendo a competir, você vai aprendendo a enfrentar esse nível de adversários. E aí aquela situação do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então o Flamengo contra o Liverpool brigou muito, hoje chegou aos pênaltis. Fica um gosto amargo, mas o Flamengo competiu contra o que para muitos, Eric, é o melhor time do mundo. Fala, Luiz, de novo. Um abração aí, Rizek, Paulinho, Praz, Henrique. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a seleção. Eu acho que assim, o roteiro do que aconteceu no jogo era mais ou menos esperado. O Paris Saint-Germain é um time mais forte do que o Flamengo e está no momento da temporada em que fisicamente consegue ainda ser mais forte até do que o time oponente, no caso o time brasileiro e hoje o Flamengo, nesse momento da temporada, né? Foi um primeiro tempo de muito domínio do Paris Saint-Germain, o gol do Paris Saint-Germain deu justiça ao placar no primeiro tempo, mas o Felipe trabalhou muito bem no intervalo, mesmo sem mexer na equipe, ele conseguiu compactar mais o Flamengo já não deu tanta liberdade para o Paris Saint-Germain, né? Voltou melhor, o Pedro quando entrou na primeira jogada já conseguiu armar um ataque que logo depois saiu o pênalti, bem cobrado pelo Jorginho. A partir do gol de empate do Flamengo, o Flamengo se sentiu mais seguro no jogo, conseguiu competir bastante, conseguiu oferecer dificuldades para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain continuou em cima, mas a partir dali o Flamengo começou a ter opções de ataque também, começou a ter contra-ataques. E as mexidas que o Felipe fez foram muito boas. Eu acho que assim, foi um dos grandes jogos do Felipe Luiz na temporada hoje. Primeiro porque da estratégia? Da estratégia, das mexidas, da forma como o time saiu de um primeiro tempo abaixo para um segundo tempo e depois para a prorrogação, muito bons. Enfim, então eu acho que o Felipe tem muito orgulho do trabalho que ele fez hoje. E o Flamengo foi até onde tinha que ir, Luiz. O Flamengo, nesse campeonato mundial, ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo, enfrentou super bem uma das melhores equipes do mundo, não perdeu no tempo normal, foi para a prorrogação, perdeu nos pênaltis. Ah, os cobradores não bateram mal? Pode ser, os cobradores não estavam inspirados hoje, também muito cansados fisicamente, mentalmente. O goleiro, tem que dar mérito ao goleiro russo do Paris Saint-Germain, que foi super bem, com uma explosão lateral impressionante para buscar as cobranças. Acontece, o Dembélé, melhor jogador do mundo, perdeu o pênalti também hoje aqui. Talvez se a história fosse outra, a gente já está falando o quê, né? O Rossi pegou um pênalti também. Então, fica o gosto amargo, como você falou. É óbvio que o torcedor rubro-negro que estava aqui no Brasil todo, acompanhando pelo Sport TV, sentiu que estava tão perto de conquistar nos pênaltis, com um goleiro que tem essa característica. Que foi brilhante na Libertadores, que foi preponderante na classificação por pênaltis. Então, assim, hoje de verdade, assim, acho que na verdade nunca a gente tem que fazer isso. Mas mais do que nunca hoje, não tem que apontar dedo para ninguém. Hoje o Flamengo fez um jogo que tinha que fazer e, sobretudo, apresentou para o mundo, mais uma vez, um técnico que está com um início de carreira espetacular e em pouco tempo vai estar na elite da elite do futebol mundial, Luiz. Ô Praz, uma dúvida. Ele estava com o pé sobre a linha, Fernando Praz? Porque ele não tinha contato, tem que ter uma mínima parte do pé em contato com a linha. Eu acho que ele não tinha esse contato, não. Bom, a gente vai pegar a imagem, viu, Luiz? Porque há controvérsias. Eu acho que tinha sim, mas a gente vai pegar essa imagem com lupa. Não, a gente vai olhar essa imagem com calma. Agora, o Eric, a atuação de hoje... olha lá, olha a imagem. Não é o melhor ângulo, vamos buscar um outro. Eu tive a sensação de que ele tinha tirado o pé todo. Acho que ele tem a pontinha do pé na linha, tá? A minha... Vamos procurar um ângulo melhor? Enquanto isso, Eric, eu acho que não é só, assim, além do Felipe Luiz, eu acho que é a destacar o trabalho do futebol do Flamengo, porque ele chega no último jogo da temporada extenuante, com nenhum jogador machucado, podendo utilizar todos. Duvidou fisicamente, como o De La Cruz, foi o único que converteu um pênalti. E o banco, o elenco volumoso do Flamengo, eu acho que é fundamental para todo mundo chegar com saúde e fundamental para conseguir encarar um time de prateleira superior, como o PSG, fazendo muitas alterações e mantendo ou melhorando o nível do time. Quando você compara o Flamengo de 19, que o banco foi puxando para baixo a atuação daquele empate com o Liverpool, hoje foi o contrário. O banco foi dando gás e foi dando vida ao Flamengo no jogo. Então eu acho que a atuação de hoje premia o planejamento do futebol rubro-negro para 2025, viu, Eric?
Eu também acho, eu concordo. Eu falei isso durante a transmissão. Acho que as mexidas que o Felipe fez, elas foram fundamentais para conseguir manter o Flamengo num nível competitivo. Os dois jogadores de meio campo que entraram, o De La Cruz e o Saúl, entraram muito bem no jogo, oxigenaram o meio campo. Era um momento em que o Paris Saint-Germain já estava dominando novamente aquele setor do campo. O Nico De La Cruz entrou muito bem na partida, até mais do que o Saúl. O Cebolinha, quando entrou, também conseguiu levar perigo ali pelo lado esquerdo, conseguiu prender um pouquinho mais a bola. Enfim, por isso que eu digo assim, o Felipe hoje fez um trabalho dele completo como técnico, pensou na melhor estratégia, na melhor escalação inicial, foi usando as peças que tinha para usar, até mesmo o Pedro, claramente o Pedro não tinha condições. Se fosse um jogo normal, o Pedro não estaria em campo. Ele hoje se sacrificou pelo time, era um jogo importante, ele sabia disso. Várias vezes, o Pedro, embora seja um jogador grande, mas ele é um jogador de explosão muscular. Ele claramente estava segurando movimentações muito curtinhas, assim, mas quando a bola batia no pé dele, no peito dele, ela prendia, o time conseguia respirar. Por isso que eu acho que assim, foi um jogo completo do Felipe. Se o Flamengo fosse campeão mundial hoje aqui, o craque do torneio deveria ser o Felipe Luiz. Não aconteceu, acabou sendo o Vitinha. Então por isso é que eu acho, viu, Rizek, falando dessa questão, o Flamengo vem melhorando o seu elenco ano após ano. O que faltava para o Flamengo? Estabilidade no comando técnico. O Flamengo agora tem um técnico de mão cheia. Conseguiu fabricar um técnico dentro de casa. Então, eu acho que nos próximos dias... Com o DNA rubro-negro. A obrigação dessa diretoria do Flamengo é fazer todos os esforços possíveis para renovar o contrato do Felipe Luiz. Eu não renovaria por um ano, não. Renovaria por 2, por 3 anos e deixaria o Felipe Luiz se desenvolver ainda mais como técnico e fazer com que esse time cresça, porque tem potencial para crescer. O Flamengo tem dinheiro para investir, para qualificar ainda mais o elenco. Então, assim, é um fim de ano com um gostinho amargo, mas com uma perspectiva ótima já para 2026, sabe, Rizek? E Rizek, tem uma situação, o Eric falou do poderio financeiro. A gente fala muito do Flamengo na América do Sul, que tem um orçamento bilionário. Na montagem desse time, eu falei isso algumas vezes durante a transmissão. Para você ter uma ideia, o Paris Saint-Germain gastou 5 vezes mais. 5! É uma desproporção, Talvez né? o próximo passo, Luiz, amigos aí da mesa, Rizek, Paulinho, Praz, Henrique, seja rejuvenescer um pouco mais o elenco. Hoje, fazendo as contas, a média de idade do elenco do PSG, dos principais jogadores, quem entra em campo, quem é mais utilizado, estava em torno de 24 anos, a do Flamengo em torno de 30. Alguns dos protagonistas do Flamengo já passaram de 30 anos. O time do PSG tinha um jogador acima dos 30 anos hoje aqui, o Marquinhos. O Flamengo, a maioria dos jogadores tem mais de 30 anos no time titular. Então é importante, talvez esse seja o passo agora da diretoria do Flamengo, do Felipe, dar uma rejuvenescida, olhar para frente. É lógico que a experiência vai ser fundamental. Olha o que fez o Danilo nessa temporada, né? Olha o que fez o Alexandre nessa temporada, o Jorginho. Mas ter outras opções mais jovens para você oxigenar o time, para qualificar ainda mais. Passou ali a imagem do Luiz Henrique quando acaba o jogo. Foi difícil, né, professor? O alívio dele. Vou mostrar, por outro ângulo, a pergunta que o Luiz fez pra gente, do pênalti perdido pelo Pedro. Vamos ver se conseguimos identificar. Eu acho que... O Rizek, ele bota a ponta do pé e ele levanta o calcanhar. Porque para saltar ele precisa estar na ponta do pé. Então, a ponta do pé dele está no verde e o calcanhar... Peraí, é quando toca na bola, né? Tem que voltar um pouquinho, diretor. Aê. Galera, enfim, é isso aí, manos. É isso aí. Infelizmente o título não veio, agora é erguer a cabeça. Que muitos campeonatos vêm aí, né? Brasileirão, torcer para o Flamengo levar mais uma vez a Libertadores e o que fim disputar nesse ano de 2026. Tamo junto, se inscreva no canal, valeu pela moral, é nóis. Fui, galera!